Oi pessoal, recadinho bem rápido. Esse vídeo ele é um corte da Universidade Estadual de Goiás, UEG 2025/1. Se você quiser ver a prova inteira, mais questões da Estadual de Goiás, listas específicas, todos os links estão na descrição. E agora aqui no meu canal eu vou colocar aos poucos, mais de 47 listas de exercícios de toda a química para você estudar. Tá numa pasta aberta gratuita no Google Drive. Só você entrar lá e baixar. Mapa, resumo, lista de exercício, roteiro de estudos, tudo lá. Belezinha? Vamos pro exercício? Questão 36, uma questão aí que já começa com cálculo estequiométrico, mas é uma questão, pessoal, que a gente vai aí fazer uma coisa muito legal, que é comparar a regra de 3, que é como 99% dos professores fazem. Eu vou resolver no meu canal por regra de 3, eu nunca faço isso, e vou mostrar o jeito que é um jeito mais legal de resolver, mais lógico, e que vai permitir você resolver aqueles exercícios mais cabeludos de estequiometria, beleza? Então é um exercício importante para a gente comparar o método da regra de 3, que é o que a maioria das pessoas fazem, com um método melhor e você fazer essa migração ou já começar a aprender esse método melhor, que é a análise dimensional. Maravilha? Então vamos lá. Questão 36, Universidade Estadual de Goiás, 2025/1. Questãozinha aí pra gente. O cálculo estequiométrico é usado para determinar a quantidade de reagentes que devem ser usados e, consequentemente, de produtos que serão obtidos em uma reação química. Então os cálculos ali da receita de bolo, né? Baseado nesse princípio, em uma reação de esterificação, esquema a seguir, qual a massa de etanol em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de ácido acético. Então ele deu aqui, ó, ácido acético reage com etanol, produz acetato de etila, que é um éster, por isso que a reação é de esterificação, produz um éster, e água. E qual a massa de água em gramas produzida nessa reação? Então ele deu uma massa de ácido acético e pergunta qual a massa necessária de etanol, e ele deu essa massa de ácido acético e pergunta também qual a massa de água produzida. Então aqui, pessoal, a gente tem um caso tranquilo. Estequiometria nunca é tranquilo, né? Eu vou classificar a questão como média, mas um caso de estequiometria massa-massa. Você vai partir da massa de um reagente, aqui no caso, né, do ácido acético, e descobrir a massa de outro reagente, e num outro exercício partir da massa de um reagente e achar a massa de um produto. Então, a gente faz isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, uma salsicha produz um cachorro-quente. Vamos supor que uma salsicha pesa 20 gramas e um cachorro-quente pesa 200 gramas. Então 20 gramas de salsicha produz 200 gramas de cachorro-quente. 200 gramas de salsicha vai produzir que massa de cachorro-quente? Então a gente faz essas regrinhas de 3. Só que a gente faz a regrinha de 3 e não vê o caminho mental que a gente faz. Por análise dimensional, você vai ver esse caminho que tem escondido nessa regra de 3 bobinha que a gente faz. Então vamos lá. Sair de uma massa e chegar na outra. Para a gente fazer isso daqui, a gente vai ter que olhar a tabela periódica e calcular as massas molares do ácido acético, do etanol e da água que foi pedido. Além disso, a gente tem que verificar se a equação está balanceada. Então essas duas coisas vão ter que ser feitas. A equação está balanceada? Sim, pessoal, olha só. Se a gente colocar um número 1 aqui na frente, a gente vê que tem 2 carbonos. Vamos fazer como aqui? Vamos começar balanceando por esse cara aqui, que ele tem mais átomos, mais elementos mais diversificados. Se você colocar um 1 aqui na frente do acetato de etila, você vai ver que você tem 4 carbonos. Então aqui vai ter que ter 1 para ter 2 carbonos e aqui vai ter que ter 1 para ter mais 2 carbonos. Então 4 carbonos nos reagentes, 4 carbonos nos produtos. Beleza, se você colocar 1 e 1, aí você vê a conta do que está faltando, né? Quantos hidrogênios tem nos reagentes? 4 mais 6 dá 10. Aqui a gente colocou 1, 8. Então aqui tem que ter um coeficiente 1 para ter mais 2. Então tem 10 hidrogênios nos reagentes, 10 hidrogênios nos produtos. E oxigênios? 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Então 1. Só de bater o olho você vê que a equação já estava balanceada. Beleza. A gente vai usar esses coeficientes estequiométricos aqui. Se fosse 3 para 1, 3 para 2, 2 para 5, você teria que usar esses coeficientes. Como a gente vai ver que faz mais sentido
na análise, tá? E aí a massa molar. Massa molar, pessoal, a gente vai olhar lá na tabela. A tabela da UEG tem uns valor quebradinho, a gente não vai usar os quebradinhos, vamos usar arredondado para facilitar a nossa vida. Então, 2 carbonos, cada carbono é 12, dá 24. O hidrogênio tem massa 1, 4 hidrogênios tem massa 4. A massa do oxigênio é 16, 2 vezes 16, 32. 24 mais 4 mais 32. A massa do ácido acético é 60 gramas por mol. Beleza, e do etanol? 2 vezes a do carbono, que é 12, dá 24. 6 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, dá 6. 1 oxigênio dá 16, 24 com 6 dá 30, com mais 16, 46 gramas por mol. Massa da água, a gente sabe até de cabeça, né? 16 mais 2, que é dos hidrogênios, dá 18 gramas por mol. Beleza, temos os coeficientes, temos a massa molar. Como agora que você faria por regra de 3? Nesse exemplo, como é um exemplo mais fácil, estequiometria massa-massa, não tem pureza, não tem rendimento, não tem teor de massa, não tem volume molar, não tem concentração, é um exercício mais fácil de estequiometria, por regra de 3 fica mais fácil mesmo. Agora, qual que vai ser o problema da gente resolver por regra de 3? Eu vou deixar uma sugestão no final do vídeo para você, tá? Que aí é um exercício que vai envolver tudo isso daí que eu te falei. Teor de massa, conversão de massa, conversão de volume. Você vai ter que fazer muitas regras de 3. Quando for esses exercícios mais complexos, você vai querer fazer para você acertar aquela questão, certo? E aí, o método da regra de 3, aí não vale mais a pena. Então, é legal você aprender o método que eu vou te ensinar, que é da análise dimensional. Então, vamos lá. Como que é feito por regra de 3? Um ácido acético tá para um etanol. Então, você coloca aqui. Um ácido acético tá para um etanol. 60 gramas, né, porque é 60 gramas de ácido acético produz 46 gramas de etanol, 25 gramas de ácido acético produz X, porque ele falou 25 gramas de ácido acético vai produzir que massa de etanol? Aí você pega 60, multiplica por X, pega 25, multiplica por 46 e acha X. Corta grama de ácido acético, vai achar em grama de etanol. Aí 25 vezes 46 dividido por 60, 19,6. Tranquilo, só montar uma regrinha de 3. Eu vou fazer uma que vai ficar maior e vai parecer mais complexo, mas vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos fazer agora achar a resposta. Você fez isso daqui, 19,6, qual que está mais próximo? Alternativa E, 19,32, já marca aí e vai embora, porque não tem duas aqui parecidas. Então é uma questão que você faria rápido, tá? 2, 3 minutinhos. Mas vamos lá, a gente está estudando uma resolução detalhada e a gente quer fazer essa comparação de métodos. Então, o segundo caso, um ácido acético produz, reagindo com um etanol, produz um acetato de etil e uma água. Quem que a gente está vendo? Que um ácido acético produz uma água. Aí você coloca um ácido acético está para uma água. 60 gramas, porque é um mol só, 60 gramas de ácido acético produz 18 gramas de água. 25 gramas de ácido acético produz Y. Aí, de novo, só multiplicar em cruz e achar 7,5. 7,5 é mais próximo aqui de 7,36. Achamos a alternativa E, acabou, marcou e foi embora. Aqui, por que deu diferente? Porque lá na tabela periódica tem uns valorzinhos mais quebrados, tem uns detalhezinhos que você vai chegar nisso daqui. Mas aí, usando números mais fáceis aqui, 60, 25, 18, 46, fica melhor, do que você usar 46,5, 46,3, coisas assim. Então fica ruim. Agora, vamos resolver por análise dimensional e você vai entender o que é essa regrinha de 3 que você faz aqui. Então vamos lá. O que a gente faz quando a gente está comparando? A gente fala assim, 60 gramas de ácido acético produz 46. 25 produz quanto? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma proporção, oh meu Deus, eu esqueci o nome. Eu ia falar semelhança de triângulo, não é semelhança, razão e proporção. Então, a gente está fazendo esquema de razão e proporção. O que a gente está fazendo? A gente está partindo do 25, que é saber, 25 gramas de ácido acético produz quantas gramas de etanol, sendo que a gente conhece esta proporção de 60 para 46. Então, é razão e proporção. Se você tiver 2,5, você vai produzir 1,9. Se você tiver 25, você vai produzir 19. Então é proporcional, razão e proporção. Como semelhança de triângulo, O triângulozinho vai aumentando, é isso também, tá? Por isso que eu lembrei disso primeiro. E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer análise dimensional,
Neste caso, que é um caso mais fácil de todos, que é a estequiometria massa-massa, vai parecer mais complexo, mas você vai fazendo etapa a etapa, e aí quando tiver aquelas coisas que eu falei para você mais complexas, como uma conversão de volume, um teor de volume, uma pureza, um rendimento, coisas mais que complicam o exercício, aí vai ser muito melhor fazer assim. Então o que a gente fez? 25 gramas, então a gente vai começar aqui, ó, 25 gramas de ácido acético. O que eu vou fazer? Eu vou sair de grama de ácido acético e vou para mol. O que eu vou ver aqui? Eu tenho que multiplicar pela massa molar. Por quê? Eu não quero grama de ácido acético. Eu tenho que 60 gramas de ácido acético tem 1 mol. Quando eu faço essa multiplicação, o que eu estou fazendo? Eu estou cortando grama de ácido, ó, grama de ácido está em cima, está cortando com grama de ácido que está embaixo. Se eu fizesse essa conta, eu ia chegar no número de mols de ácido. Então eu tenho a massa de ácido acético. Se eu pegar essa massa e dividir pela massa molar, eu descubro o número de mols de ácido acético. Por que eu fui para o número de mols de ácido acético? É o que está escondido aqui na regra de 3. Eu vou para o número de mols de ácido acético porque os coeficientes estequiométricos é uma proporção em moléculas e, consequentemente, uma proporção em mols, né, que é um número de moléculas e tal. Então, o que acontece? Eu vou para mol para poder falar o seguinte: 1 mol de ácido acético está para 1 mol de etanol. Vamos fazer por etanol primeiro. 1 mol de ácido acético está para 1 mol de etanol. Então, eu tenho essa proporção estequiométrica de 1 para 1. Então, o que eu posso pôr aqui? Eu posso pôr, eu quero mol de ácido acético? Não. Então, eu vou pôr ele aqui embaixo. Então, eu corto mol de ácido acético e vou para mol de etanol. Então, eu saí de grama de ácido acético, fui para mol de ácido acético. Saí de mol de ácido acético, fui para mol de etanol. E eu quero mol de etanol. Se ele me falasse assim, quantos mols de etanol são necessários? Se ele me perguntasse quantos mols de etanol fosse necessário, seria uma estequiometria massa-mol. Aí nessa estequiometria massa-mol, fazer desse jeito aqui já dá uma complicadinha. Que aí você faz, 60 gramas, produz, aí você tem que pôr em mol aqui. Aí você já vai ter que usar a massa molar para fazer as contas, se tiver número diferente. Aqui você consegue ver o caminho que você está fazendo. Então você saiu da massa de ácido acético, foi para mol de ácido acético, saiu de mol de ácido acético, foi para mol de etanol e agora a gente usa a massa molar para pôr aqui, ó, 1 mol de etanol para cortar tem 46 gramas. Então a gente foi fazendo um caminho. E aí você tem a última unidade que sobrou grama de etanol, é a mesma conta da regra de 3, 25 vezes 46 dividido por 60. 25 vezes 46 dividido por 60, você acha o x. Aí você faz a conta da 19,6. Nossa, mas olha o tamanho disso daqui, nada a ver, por que você está fazendo isso? É porque é o caminho. Na regra de 3, você decorou um procedimento que você só faz uma coisa simples. Aqui, o que você está fazendo? Pô, eu quero sair de grama de ácido e achar o número de mols de ácido. Eu faço essa multiplicação para cortar a grama de ácido e achar mol de ácido. Eu não quero mol de ácido, eu quero mol de etanol. Ponho mais um fator, isso daqui é um fator, e vou para mol de etanol. Mas eu não quero mol de etanol, eu quero grama de etanol. Então eu vou usar a massa molar para cortar o mol com mol, e a única unidade que não cortou foi grama de etanol. Então cortou grama de ácido, cortou mol de ácido, cortou mol de etanol, esta unidade que sobrou veio para cá, você faz 25 vezes 46 dividido por 60 e acha. E aqui, quando é uma prova escrita e tem mais fatores, fica até mais fácil, porque olha só, fica uma linha, você foi fazendo conversões e você pode falar embaixo numa prova escrita, você pode falar para o seu corretor o que é esse fator. Então eu saí da massa de ácido acético, usei a massa molar do ácido acético, usei a proporção estequiométrica, olha só, de 1 para 1, usei a massa molar do etanol e obtive a massa do etanol. Entendeu? Tranquilo? E aí, se você quiser, pausa o vídeo e tenta fazer agora do ácido acético para água, eu já vou fazer na sequência, tá? Mas é igualzinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair da massa de um reagente e chegar na massa de outro produto. Quando a gente faz isso por regra de 3, o que você faz? 60 está para 18, 25 está para Y. Tudo isso já está embutido aqui, já está escondido. Mas aí se a proporção for 2 para 5, você põe aqui, ó, 2 para 5. Se você tiver uma pureza, você já pode pôr a pureza aqui. Quando você tem pureza, e aí a pessoa vem aqui, o professor vem,
como 99% dos professores fazem, aí vem, o ácido acético está com 80% de pureza, aí você mexe aqui, mas o rendimento é de 80%, aí você tem que fazer a conta, pegar esse cara e multiplicar por 80% porque o rendimento é menor. Aí vai virando um monte de gambiarra, sendo que aqui fica linear e você vê as conversões que você está fazendo, beleza? Então, quero grama de ácido? Não. Vou passar para mol de ácido, para eu comparar o mol de ácido acético, comparar o mol de ácido acético com a água, comparo a água com a massa molar, passo para a massa, saí de grama de ácido, cheguei na grama de água, 25 vezes 18 dividido por 60, 7,5. Mas está maior, olha como que é menor. Para exercícios complexos, você vai ver como que é melhor. Vou deixar aqui 2 sugestões de exercícios mais difíceis para você olhar. Então, esta questão aqui, que é uma questão super trabalhosa do Enem 2024, se você for fazer por regra de 3, seria 1, 2, 3, 4, seria pelo menos umas 5 regras de 3 aqui que você teria que fazer. Enem 2024. Mas eu não vou fazer essa questão mesmo. Então já desiste, né? Só estuda a parte que não tem conta. Não faça isso. Você vai ver que pela análise dimensional você vai conseguir fazer questões complexas, beleza? Não é impossível, você consegue. Mas eu só tô fazendo estadual de Goiás. Então dá uma olhada nessa questão aqui de baixo, que é da estadual de Goiás para medicina 2024/2, que é titulação, teor de massa. Aí você também, fazendo por análise dimensional, vai ficar bem mais lógico, bem mais claro para o corretor, porque a gente faz tudo numa linha e coloca escrito para ele o que está embaixo. Não fica aquela bagunça de um monte de regra de 3 espalhada. Lembrando que essa questão aqui é escrita, discursiva. Então esse método de análise dimensional ajuda muito quando a questão é escrita. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário que eu respondo o mais rápido possível, beleza? Vamos para a próxima?